Bom dia, com muita alegria, povo abençoado do Senhor. Eu sou a presbítera Maísa, né? Para quem não me conhece, eu vou me apresentar, né? E hoje é um dia muito especial. É o nosso culto da família e por isso nós estamos alegres, porque nós temos que dar graças ao Senhor todos os dias. E se você não estiver alegre, eu convido você a ficar aí também e já ir alegrando seu coração, porque você acordou hoje e tem um dia novinho que o Senhor preparou para nós, para que a gente possa viver o extraordinário e o sobrenatural do Senhor. E antes de mais nada, eu quero dar um bom dia também para o pessoal da rádio, né, da Rádio Hebron. Se você não tem o aplicativo da rádio, baixe o aplicativo lá no App Store. Você procura o aplicativo da Rádio Hebron e baixa. Nós temos, a Rádio Hebron não tem intervalo, é música 24 horas falando do nome do Senhor Jesus. E é tremendo isso. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios 6:10. Vamos nos revestir das armaduras do Senhor, né? Nós estamos numa campanha, o Senhor deu essa revelação à bispa, e nós temos nos revestido todos os dias. E eu convido você a se revestir também das armaduras do Senhor, para que a gente possa ficar firmes, não é mesmo? Vamos lá. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceres inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Ó Senhor, estamos revestidos das armaduras de Deus, e é isso que nós temos que pedir todos os dias, para que nós possamos abrir as nossas bocas. Ao abrir a nossa boca, nós possamos falar da misericórdia dele e do amor dele o tempo todo, e fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. É o que eu peço todos os dias, que eu venha diminuir, para que o Senhor cresça em mim, e eu estando revestida, eu irei passar por toda e qualquer situação. É isso que a palavra do Senhor nos garante. E vamos falar agora de segredos espirituais. São chaves que nós temos em nossas mãos todos os dias, para que a gente possa passar mais feliz ainda, né? Porque mesmo na adversidade, nós temos um Deus que cuida de tudo. E eu quero falar de um segredo, que é o dízimo. O dízimo é uma ordenança do Senhor. O que é o dízimo? O dízimo é 10%
daquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Porque foi pela graça dele que hoje você tem seu emprego, você tem sua casa. Então não custa nada a gente devolver esses 10%, né, para o Senhor, que é o dízimo. E é uma grande bênção, né? Como diz aqui em Hebreus 11:33, dos quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Esse é um princípio para fechar a boca dos leões, aquilo que tem te devorado. Se você está passando por alguma dificuldade financeira, esse é o único segredo espiritual que nos dá poder financeiro. Então seja um dizimista onde você congrega, em nome de Jesus, dizimista fiel, em nome de Jesus. Temos outro segredo também. O que é o próximo segredo? É a nossa oferta de amor, que é valentes de Davi. Se você não é um valente ainda, abra o seu coração agora e venha ser valente nessa obra. Você pode fazer infinitamente mais do que você está pensando. Às vezes você fala assim, mas é tão pouco que eu tenho. Mas o teu pouco se transforma em muito nas mãos do Senhor. Venha ser um valente de Davi. Um valor simbólico. A partir de R$100 você já se torna um valente na obra do Senhor. Para que nós usamos essas ofertas? Para fazer visitas, para chegar onde você não pode ir, porque os nossos bispos, os nossos amados, o corpo da igreja está disposto a trabalhar e ir até as pessoas que necessitam. Então, através dessa oferta, na casa do Senhor, você se torna um valente de Davi, né? E também temos a oferta de restituição. O que é isso? Esse ano, ainda estamos no ano de 2019, a palavra do ano fala sobre termos a restituição dobrada de tudo. Então, o que é isso? São as nossas moedinhas, nós consagramos ela, nós não usamos mais as nossas moedinhas. E o Senhor tem nos restituído de tudo e não tem faltado nada. E tem sido sim porção dobrada para aqueles que são fiéis. Nós temos vivido grandes testemunhos aqui na Hebron, né? A respeito dessa oferta, da restituição e das outras mais, né? E estamos chegando no fim de ano, que será extraordinário. Já foi liberado sobre as nossas vidas, que esse será o melhor ano de nossas vidas. Eu não sei vocês, mas para mim já está sendo mesmo o melhor ano da minha vida. E eu acredito que para muitos dos meus irmãos que estão aqui comigo também já podem declarar que é o melhor ano de suas vidas. E nós temos aqui um voto com Deus, que é uma oferta de gratidão pelo ano que você passou. Eu não sei o que você passou, mas se você está aí, é porque o Senhor te deu vitória. Você pode levantar suas mãos hoje e contemplar, porque você está vivo, e só por isso você já deve ser grato. Em nome de Jesus, não importa a circunstância, mas você está aí. Então seja grato, oferte com gratidão na casa do Senhor. Em nome de Jesus. E eu quero dar seguimento aqui na palavra do Senhor com o Salmo. Pedir que vocês abram a Bíblia aí no Salmo 28. Vou pegar aqui só um momento. Salmo 28. E o Senhor falou muito comigo nesse salmo.
Ontem, quando a bispa falou que eu abriria o culto, quando eu fui me recolher, já era por volta de 1 da manhã. E eu pedi para o Senhor um salmo. O que Ele queria falar com a igreja? E Ele me deu o Salmo 28. Mas como a gente, acaba... Será que é isso? A gente coloca a dúvida no nosso coração. E hoje pela manhã veio uma confirmação muito tremenda. E eu vou pedir para que a gente possa ler e a gente vai comentar um pouquinho sobre ele. A partir do verso 1. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não sejas surdo para comigo, para que não suceda. Se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Ouve minhas vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arrastes para os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Eu vou para o verso 6. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa tua herança. Apacenta-o, exalta-o para sempre. Meu Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido, venha falar aos corações do teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Davi, quando escreveu esse salmo, ele ensina que nós devemos clamar ao Senhor até que o céu se abra, para que Ele escute as súplicas do nosso coração, para que a gente possa viver milagres. E não, o Senhor nos garante que não só nós viveremos milagres, mas a nossa herança. Então, meus amados, quando Davi escreve que nós devemos nos separar, que nós devemos buscar o Senhor incessantemente, é orar mesmo, sem cessar, por todos aqueles que nós trazemos em nossos corações, por todas as situações. E aqui o Senhor traz um refrigério, que o povo dele é abençoado. Ele vem e apacenta. Ou seja, você tem que ser separado. Separe-se hoje. Se você ainda não entendeu, separe-se e venha louvar o Senhor, porque Ele te chamou, Ele te escolheu. O mundo não tem nada para te oferecer. Pode até passar com bandejas de lentilha. Eu costumo dizer que Satanás vem com bandeja de ouro, na nossa frente, porque está cheio aí. Mas o Senhor não, Ele tem o melhor para você. E é na simplicidade que o Senhor mostra que Ele tem o melhor para você. Não precisa ser bandeja de ouro, não. Não precisa ser festa regada a grandes coisas, não. É no simples, é na simplicidade que o Senhor vem e honra. Em nome de Jesus, separe-se hoje, para que a tua casa possa viver o extraordinário, o maravilhoso do Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero chamar agora o nosso mestre, nosso amado bispo Marcelo,
para que nós possamos, em concordância, né? Bom dia a todos, bom dia com muita alegria. Orar pela nossa família, né? Esse culto tão maravilhoso que é o dia da família, né? Vamos orar pela família, vamos clamar pela nossa família. Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal do Face aí, nós tivemos um probleminha, estava para metade do povo, agora já conectou para todo mundo, então está ok aí, tá bom, pessoal? Quem tiver dificuldade, compartilha de novo, até para que chegue para todo mundo. Estava só no grupo fechado, mas já está liberado. Então, se você puder compartilhar novamente aí, por favor, em nome de Jesus. Amém? Amém. E como Paulo nos ensina, né, que nós devemos ficar de joelhos pelas nossas famílias, que nós possamos nos colocar de joelhos hoje e orar pela nossa família, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, Paizinho querido. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor entre nessas casas, Senhor, e receba, Pai, as famílias que estão conectadas, Senhor, e aquelas que ainda irão assistir, Senhor, a este culto, Pai, que elas possam receber de Ti, Senhor, a porção dobrada do Teu Espírito, Senhor, que elas possam sentir o Teu amor, Senhor, e saber que elas são herança, Senhor, herança bendita do Senhor, Paizinho querido, em nome de Jesus, Paizinho querido. Visita, Senhor, grandemente, Pai. Ei, carabachuri, andaramanassuri, 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 Senhor, entre com cura, Senhor, sobre as famílias, Senhor. Traga os teus filhos, Senhor, para a tua casa, Senhor. Que eles se voltem a Ti hoje, que eles sejam separados, Pai, que eles saibam que o lugar para estar é na Sua presença, Senhor. Não há lugar melhor, Senhor. E hoje nós declaramos a quebra, Senhor, das maldições hereditárias, Senhor, em nome de Jesus. Nós estamos no propósito, Senhor, que toda a cadeia, Senhor, hereditária caia por terra, em nome de Jesus. Fora das famílias, fora das casas, Senhor, em nome de Jesus. Paizinho querido, porque hoje, Pai, nós não podemos chegar no Senhor pode, Pai. O Senhor quer, o Senhor coloca em liberdade, Senhor, em nome de Jesus. Todos aqueles que se encontram cativos, Senhor, em nome de Jesus, liberta-os agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. E a Ti, Senhor, toda a honra, Senhor, toda a glória, Pai, todo o louvor, Senhor, a Teu nome, Pai, em nome de Jesus. É verdade, Deus, nós glorificamos a Ti, Senhor. E queremos pedir, Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã, visita poderosamente a cada um que vai receber essa palavra agora, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, que cadeias hoje foram quebradas, Pai, como a Tua serva orou, Senhor, nós decretamos agora, Senhor, em nome de Jesus. Visita os casamentos, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja restauração, Deus, em todas as áreas, mudança de sentença, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, eu te louvo e te agradeço, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos visita poderosamente, tira tudo que não provém de Ti, Senhor, que nós possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Pai, para que o Senhor possa fazer na nossa vida, Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço, Pai, e em tudo nós entregaremos, Deus, honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Amém. Certinho. Deus abençoe. Obrigado aí. Glória a Deus, pessoal. Bom dia agora. Bom dia com muita alegria. Bom, em primeiro lugar, eu queria falar que eu estou muito feliz, né? Ontem nós tivemos aí a apresentação das meninas, as meninas se entregando. Vocês viram aí a Maísa abrindo o culto. É uma grande bênção, uma igreja aí para avançando, como o Senhor tinha falado. Nós temos avançado bastante. Às vezes as pessoas
não tem noção do quanto a Hebron avançou nesse último ano, o ano de 2019, hoje é o último culto do ano, né? O último domingo do ano, melhor dizendo. Então nós vimos aí a Maísa, que é a nossa presbítera, que está lá em Mococa e teve a oportunidade, né? O Senhor abençoe, ela está conosco há uma semana aí, está comendo o melhor da terra, né? Junto conosco em comunhão, e é na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. E nós vimos aí, né? É uma satisfação ver as meninas já abrindo o culto, então eu fico muito feliz. Você vê, ela orou, eu falei assim, olha, qualquer coisa te ajuda na oração. Não tem nem que ajudar na oração, né? Ela praticamente orou sozinha aí, então glória a Deus pela vida dela. Quero agradecer ela que abriu o culto. Nós tivemos a Tia Rô, a Ana, a Jaque, então todas elas aí nos surpreenderam ontem na apresentação delas, né? Não foi ao ar, mas nós estávamos aqui, né? E elas fizeram uma apresentação delas hoje. Eu fiquei muito feliz mesmo. Glória a Deus pela vida delas, amém? Bom, pessoal, abram suas Bíblias aí no livro de Esther, capítulo 2, nós vamos ministrar sobre Esther hoje. Deixa eu dar os últimos recados aí, para vocês lembrarem que o ano não acabou, nós ainda temos aí os últimos 3 dias do ano. Nós estamos vencendo as cadeias hereditárias. Deixa eu aparecer um negócio aqui, mas já subiu isso para mim. Pode falar isso. Nós estamos vencendo as cadeias hereditárias, foi ministrado aí. Hoje nós ministramos mais 4 propósitos, né? 4 posicionamentos de Esther, e eu tenho ministrado sobre isso, vou ministrar mais amanhã, e depois no último dia, no dia 31, mais uma palavra para você. Então nós somos nos últimos dias aí, e vencendo cadeias hereditárias. É um mês extraordinário, porque um mês onde nós estamos vivendo Esther, que é a mudança de sentença. Eu vou estar ministrando isso para vocês hoje, então é muito importante. A gente vai ver a história, um pouco da história de Esther, o resumo daquilo que é o livro de Esther. Então foi um mês diferenciado, com bastante coisa acontecendo. A igreja teve movimentação e não foram poucas, então nós vencemos muitas coisas. Então saiba você, hoje eu tenho declarado isso no relógio, no propósito, saiba você que nós vencemos muitas coisas. Um mês tão importante que nós recebemos as chaves do ano de 2020. Então nós já sabemos aquilo que vai acontecer, cada palavra que nós temos em cada mês até dezembro de 2020. Então nós já vamos entrar o ano sabendo disso. Nós vamos esperar no dia 31 a revelação que o Senhor vai dar para a bispa da palavra que vai reger o nosso ano. Mas o mês o Senhor já nos deu, é um presente. Eu estava ministrando na época no relógio, falando exatamente que Deus fez como Ele fez com Daniel. Para Daniel Ele deu a revelação de 100 anos para frente, né? De reinos para frente, mas para nós não. O Senhor já nos deu a revelação do ano que nós vamos viver de 2020. Então nós somos privilegiados como Daniel foi. Então glória a Deus, nós estamos vencendo tudo isso. E essa semana ainda, na segunda-feira tem programa, amanhã, na terça-feira vai ter programa. O que vai mudar um pouquinho, eu queria que vocês se atentassem, prestassem atenção nisso aí. Na terça-feira vai ter programa sim, porque o culto é só à noite, na virada, né? Começa aí por volta de 10, 10 e meia, e nós fazemos a virada todos de joelho, como todo ano a igreja faz, amém? Então o que eu quero convidar você na terça-feira, que é véspera, para que você venha para cá, quem puder, evidentemente, né? Claro, quem puder vir, venha assistir o programa às 8h30 da manhã. Terminando o programa, o que nós vamos fazer? Vamos fazer os mergulhos de Naamã, como a gente faz todo ano. Então, esse ano o Senhor deu uma direção diferente. O ano passado nós estamos no final do dia, né? Mas esse ano o Senhor pediu para fazer de manhã, até melhor, porque agora a gente tem a piscina, que antes era mais complicado. Hoje nós temos a piscina e o sol de manhã também facilita bastante para quem tem dificuldade com água gelada, né? Amém? Então eu convido você a estar conosco na terça-feira de manhã. Participou do programa? Logo na sequência tem os mergulhos de Naamã. Amém? Então eu convido você a estar conosco. Todo ano nós fazemos, vamos nos limpar, né? O que significa os mergulhos de Naamã? Nós vamos entrar ali, Naamã não era leproso? Entrou lá, se purificou, se limpou, e vai ser ministrado para vocês uma palavra aí, falando sobre essa passagem de Naamã, como todo ano, né? Vai estar ministrando, foi o bispo, o bispo Fabão vai estar ministrando, glória a Deus. Nos últimos anos fui eu, privilégio aí hoje, né? O bispo Fabão vai estar ministrando os mergulhos de Naamã. Então você vai mergulhar aí com o bispão, curando, se limpando, porque Naamã tinha várias feridas, né? A lepra era só física para todo mundo ver, mas no interior dele tinha muitas coisas para ser curadas. E isso vai ser ministrado. Depois nós vamos dar esse mergulho, vamos entrar o ano de 2020 completamente limpos e purificados. Amém? Glória a Deus. Então o recado acho que é só esse, né, bispo? Tem mais algum recado ou não? Tem? Qual é? A bispa botou
Está lá no fundo da intercessão. Ela deve estar com comichão, que ela queria estar aqui, né? Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. O Senhor deu o último domingo de todos os meses, sou eu que ministro. Então, o ano que vem, logicamente, deu o Bispo Fábio. Então, aí vai mudar mais coisas ainda. Mas, glória a Deus, é um privilégio estar no altar. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre mudança de sentença. Falar sobre Esther é falar sobre mudança de sentença. Nós vamos ver um pouco das características de Esther, como nós temos visto nos áudios aí. Ser Esther não é fácil. Nós precisamos nos posicionar e precisa haver mudança no nosso interior. E a gente vai saber um pouco, conhecer um pouco da história dela e aquilo que ela teve que se posicionar, aquilo que ela precisa ser transformada, porque nós precisamos fazer essa viagem no nosso interior. Muitas vezes, quando a gente se depara com um personagem na Bíblia, um profeta, ou seja quem for, a gente fala assim: mas eu já conheço a história, as minhas características não são muito parecidas com a dele. Tem sim, nós temos muitas características com vários que estão na Bíblia, e nós precisamos fazer o mesmo que eles fizeram. O sucesso está aí, em realizar aquilo que eles realizaram. Se nós guardarmos primeiro os estatutos, os mandatos, guardar a lei e fazer exatamente o que eles fizeram, nós temos garantido sucesso, não é isso? Então vamos lá, vamos ler o capítulo 2 aí, de Esther, do versículo 1 até o 4 só, tá bom? Que diz assim: passadas essas coisas, apaziguando já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponham o rei, os comissários em todas as províncias do seu reino, e que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura, na cidade de Suzã, na casa das mulheres, sob as vistas de Egai, o eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus indumentos, né? E as moças que caíram no agrado do rei, esta reine em lugar de Vasti. Com isto concordou o rei, e assim se fez. Amém? Vamos orar por essa palavra em nome de Jesus? Senhor meu Deus, nós te louvamos, te glorificamos por essa palavra que vai ser ministrada agora, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, nos visita poderosamente, abre o nosso entendimento, Pai, para ouvir e receber essa palavra, Senhor. Fala conosco, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir e entender nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Tira todo o comichão dos nossos ouvidos, todo cansaço, toda sonolência, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que toda apostasia agora caia por terra em nome de Jesus. Toda incredulidade, Pai, coloca a nossa mente cativa em obediência a Ti, Pai, para ouvir e receber essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me usa como instrumento, que eu possa diminuir cada vez mais, o Senhor cresça sobre a minha vida, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, coloco os Teus servos em liberdade, os pecados perdoados, Pai, dos quais o Senhor não se lembra mais, como diz a Tua palavra, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Pai, neste culto, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, o que nós vamos falar sobre Esther? Primeiro, nós precisamos entender quem era Esther. Quem que era Esther? Aqui está falando que Esther era uma mulher formosa. Haja vista que as mulheres que foram separadas, segundo, né, os grandes sábios lá que foram... O que acontece? Vamos voltar um pouquinho. Vasti foi chamada para entrar na presença do rei. Por quê? Eles tinham feito uma festa lá, e festa naquela época durava 180 dias. E o rei, era muito comum também naquela época, o que os reis faziam? Eles queriam mostrar a grandiosidade do seu reino, o seu poder, o seu ouro, a sua prata, e eles fizeram essa festa, esse grande banquete. Só que também, o rei Assuero também queria mostrar o quê? A sua mulher, que segundo a Bíblia era também muito formosa, muito bela. Então ele queria mostrar ela como um troféu. E ele manda chamar a rainha Vasti, que naquele mesmo momento também estava fazendo uma festa. E ela se recusa a ir. Por que Vasti não foi? Muito se questiona, por que Vasti não foi? Uma coisa é fato, Vasti ali teve uma atitude difícil, ela não quis participar daquela prostituição, porque convenhamos, né? O cara vai pegar a mulher dele e colocar lá para mostrar para todo mundo que ela era bonita, mostrar como um troféu. Realmente ela teve esse posicionamento. Só que uma coisa que Vasti não tinha era conhecimento espiritual, porque se ela tivesse conhecimento espiritual, ela tinha que entender o seguinte, que a despeito dela tinha que honrar, afinal ele era o rei, marido dela e rei. Ela não se posicionou e não entrou na presença do rei.
né? Embora deva tomar uma atitude drástica, mas por conta disso, o que gerou toda a confusão? Gerou toda a confusão porque todo mundo chegou para o rei e falou: olha, se isso virar moda, daqui a pouco as outras mulheres e todos os demais das outras províncias também vão querer desafiar o rei, não entrar na presença, né, dos seus príncipes, enfim, dos governadores, dos sarpatas, e por aí vai. Então o que acontece? Eles orientaram, falaram assim: tira ela daí, vamos punir ela. Então ela podia, inclusive, trazer a morte para ela, como qualquer mulher ou qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamado. Bom, então o que acontece? Foram dar orientação para que chamassem novas mulheres, para que essas mulheres fossem ser quem? Fossem ser escolhidas, preparadas, lapidadas durante 1 ano, 6 meses com óleo, depois mais 6 meses com especiarias, né? Preparando essas mulheres para quê? Para que elas pudessem ser passadas pelo reino e ali fosse escolhida para cair na graça do reino. Amém? O que acontece? Esther era muito bonita, dessas mulheres virgens ela também foi escolhida. Só que uma coisa, nós precisamos entender quem era Esther. Ela era bonita, mas só isso não faria diferença na vida dela. E o que muitas vezes a gente não consegue entender? Que tudo Deus tem propósito. E as coisas não acontecem por acaso. Acontece porque Deus separou, porque Deus chamou, né? Tudo tem propósito de Deus. Então ela não estava ali por acaso, ela não foi escolhida por acaso. Ela não só foi escolhida porque ela era bonita, ela foi escolhida por quê? Porque existia um propósito na vida dela, existia um chamado. E quando a gente fala para você: olha, tem um chamado sobre a sua vida, às vezes você fala assim: ah, mas todo mundo fala isso, mas tem um chamado sobre a sua vida. Agora cabe você a se posicionar, escolher, estar à disposição ou não. Porque a Bíblia relata que Esther era primeiro órfã, né? Então não tinha pai e mãe, os pais muito provavelmente morreram durante o tempo em que foram escravos, né? Ou foram exilados ali na Babilônia. Então quer dizer, a história de Esther não é uma história muito bonita. E quando a gente pergunta para alguém qual é a tua história, sempre a pessoa vai lembrar do quê? Dos momentos difíceis. Até uma vez eu estava ministrando uma pessoa e eu falei exatamente isso. Quando você pergunta para a pessoa, como que foi a tua vida? Qual é a tua história? A pessoa sempre conta a parte difícil. É raro você ver alguém falar: olha, não, Deus me abençoou. A pessoa nunca começa dessa forma. Quando ela chega nessa parte, normalmente ela vai falar o quê? Eu tive uma história difícil, sofrido, meu pai, mãe, começa a contar um monte de história. Depois eu tive um casamento, teve sucesso, e começa a contar a profissão. É só essa parte, não conta aquilo que Deus fez, o quanto Deus te sustentou, o quanto Deus te livrou de algumas situações, que Deus se agradou do teu pai, que Deus se agradou da tua mãe, do teu filho, por aí vai. As pessoas não se lembram de nada disso. Só que Esther, uma das coisas que nós vamos ver com Esther, ela não era uma mulher amargurada, já começa por aí, porque senão ela não se colocava, né, à disposição para passar por tudo isso. Mas era uma moça que tinha tudo para dizer não para o chamado dela, para aquilo a qual o próprio tio, né, Mordecai, porque Mordecai, o que acontece? Ele era primo dela, mas foi sobrinho do tio, tido por ela também como tio, talvez por conta da idade. E cria Esther, cria Radassa, coloca ela numa outra condição, começa a ensinar aquilo que, mesmo que tivesse sido ensinado pelos pais, ele continua ensinando o que era ser serva de Deus. Tanto ela aprendeu a ser serva de Deus, que ela não traz essas mágoas do passado, ela não traz essas dificuldades do passado. Muitas vezes o que tem impedido a gente no chamado? As mágoas do passado, as coisas do passado que nós não conseguimos nos desprender. Você vai falar com algumas pessoas, já perdeu um ente querido, já tem 5 anos, 10 anos, mas a pessoa continua vivendo a mesma condição de quando tinha, de quando os primeiros dias que perdeu aquela pessoa, que a gente sabe que tem a dor da perda, servo de Deus sabe disso, que nós vamos para junto do Pai, que é o melhor momento é ir para junto do Pai, mas nós sentimos o que? A dor da perda. Só que tem gente que não consegue se desligar disso, mesmo sendo servo de Deus, vem vivendo isso há muito tempo, e vem alimentando não só essa perda, mas perdas materiais, perdas às vezes profissionais, oportunidades que acha que poderia ter aproveitado e não aproveitou, e aí começa a trazer tudo isso. Só que quando você para viver tudo isso, você deixa de viver o quê? Aquilo que Deus tem de novo para você. Quantas vezes Deus tem apresentado o novo, mas as pessoas continuam querendo viver o velho? Isso é natural do ser humano. A grande maioria fica preso no passado. A primeira coisa que nós temos que fazer é nos desvincular das coisas do passado. Então Esther aqui, o que acontece? Ela era órfã, ela falou: olha, quer saber de uma coisa? A minha vida foi uma vida difícil, eu não vou entrar em concurso nenhum, não vou entrar em posição nenhuma, pelo contrário, eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, quando eu puder, se eu puder voltar para Jerusalém, eu vou para lá, vou ver o que acontece lá. Ela poderia fazer exatamente isso.
A situação dela poderia ser uma mulher amargurada, cheia de dor, de traumas, criada pelo tio. Ela tinha tudo para dizer não, mas ela disse sim. Então Esther, agora o que acontece? Ela vai ser preparada, lapidada, para ocupar o lugar ao qual o Senhor estava determinando para ela, tinha preparado para ela. Só que o tempo, esse tempo de lapidação, muitas vezes não é entendido por nós. Muitas vezes nós somos chamados, separados, mas o momento de lapidação nós não conseguimos passar. Por que acontece? É difícil passar pela lapidação? É difícil passar pela lapidação, mas é preciso e necessário. Para Esther estar lá, precisava de muita coisa acontecer na vida dela. E aliás, ela não estava sendo separada, colocada como rainha à toa. Então ela começa um processo ali, né? Esther começa a ser preparada, vai ser colocada como rainha, até que seja realmente, né, que o rei olhe para ela e fala, realmente gostou dela. Ela era tão diferenciada que o próprio eunuco gostou mais dela, inclusive, do que das outras. Por quê? Muito provavelmente porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ela. Essa mulher, o livro de Esther não fala sobre Deus, mas evidentemente uma mulher que pede para jejuar e pede para orar, ela tinha comunhão com Deus. Opa! Se ela não conhecesse os princípios espirituais, ela não fazia isso. E aqui o que acontece? O eunuco caiu, ela caiu na graça do eunuco. E quando elas podiam, inclusive, levar algo para o reino, ela separou, ela não quis só aquilo que foi colocado para ela, ela escolheu mais alguma coisa. Então ela tinha o que? Ela tinha o Espírito Santo de Deus sobre ela. Então ela tinha algo que diferenciava ela dos demais. Então o servo de Deus, quando ele vai numa entrevista, ele tem que entender que ele tem algo diferencial que os outros não têm. Quantos testemunhos foram dados aqui de pessoas que foram contratadas porque eram servo de Deus? Olha, realmente eu te escolhi porque é servo de Deus. Então nós temos algo que nos diferencia daquele do ímpio. E às vezes a gente vai para um lugar, ou como vai para uma entrevista, como foi o caso que eu disse agora, a pessoa vai como derrotado. Por que você vai como derrotado se você é separado, escolhido? Se Deus te chamou, se Deus te escolheu, por que você vai como derrotado? Tem servo de Deus que anda com a cabeça baixa, como se fosse um derrotado. Você é um privilegiado. Ah, mas eu estou passando por dificuldade. Mas a Bíblia nos garante que nós vamos passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o servo de Deus não quer passar pela peleja, não quer passar pela prova, não quer passar pelas guerras. Davi passou por quantas guerras? A Maísa estava aqui abrindo, falando que ele orava, clamava para abrir o céu. Por quê? Ele sabia que quando ele se rasgava diante do Senhor, o Senhor respondia, o Senhor fazia. Quantas vezes o Senhor livrou Davi? Não foi uma, não foi duas, foram várias. Então nós precisamos entender que Deus tem propósito, nós precisamos nos posicionar e estar disponível. Sabe qual é a maior dificuldade do servo de Deus? Não estar disponível quando o Senhor pede, quando o Senhor chama. Nós temos que estar disponível a todo e qualquer instante. E Esther estava disponível. E aí o que acontece? Quando o rei bateu o olho nela, falou, é essa. Então poderia ter um monte de outras mulheres lá, mas o rei bateu o olho e falou, é essa. Por quê? Porque o Senhor já tinha preparado. Então ela não foi lá com aquele olhar de tristeza. Você acha que o rei escolheu uma mulher ali com aquela cara triste? Ó Deus, ó vida? Não ia. Mas ela estava o quê? Com um semblante diferenciado. Ela brilhava porque era o brilho do Espírito Santo. A beleza dela era uma beleza espiritual. Então quando o rei bateu o olho nela, falou, é essa. E aí ela foi colocada como rainha, foi colocada no lugar que Deus tinha preparado para ela. Mas agora os problemas delas vão acabar? Dela não vai acabar. É isso que o servo de Deus precisa entender. Os problemas não vão acabar, eles vão aparecer. Só que nós estamos sendo lapidados e nós somos capacitados a passar por cima de tudo isso. Então aquilo que antes me paralisava, hoje não paralisa mais. Satanás vai inventar outra coisa nova, se ele conseguir. Porque isso não me paralisa mais, isso eu já venci, eu já aprendi a vencer tudo isso. E a dor da perda, todo o passado de Esther, ela já aprendeu a passar por cima de tudo isso. Amém? Então o que acontece? Agora começa um outro momento. Esther agora está no reino. Os problemas dela acabaram? Não acabou. Lógico que não acabou agora.
os problemas delas vão aumentar num grau maior, mas também ela está mais capacitada e mais habilitada, porque ela foi colocada num lugar onde o que ela vai enfrentar, se ela não fosse rainha, ela não ia conseguir vencer. Precisava de tudo isso. E aí o que acontece? Logo na sequência, o que a história relata? Relata que dois camaradas estavam preparando lá, né? Dois serviçais preparando para matar o rei. E Mordecai fica sabendo de tudo isso. O que Mordecai faz? Manda avisar a rainha Esther. Falou: ó, estão tentando matar o rei. Ele sabia que se o rei caísse, muito provavelmente ia sobrar para Esther também. E ele era um cara íntegro. Se tem um cara que tinha uma integridade, era Mordecai. Tanto que não se encurvou, não parou diante das dificuldades também, quando precisou. Nós vamos ver ao longo da história. Então o que ele faz? Um cara íntegro, qual é o posicionamento de um cara íntegro? Manda avisar a rainha Esther: estão intentando contra o rei. Você não foi colocado aí à toa, então pera um pouquinho, estou intentando contra o rei, eu preciso que você tenha uma atitude. E aí o que ela faz? Ela manda avisar o rei: olha, através de Mordecai ficamos sabendo, né, que iriam matar o rei, e coisa e tal, que dois camaradas estão tentando matar o rei. Andaram investigando, viram que era verdade e botaram os dois camaradas na forca. Só que a Bíblia relata que logo na sequência aconteceu. Não aconteceu nada com Mordecai. Mordecai não foi honrado. Veja só, muitos agora iriam lá e falar assim: espera um pouquinho, eu te avisei para ficar dessa forma, ninguém vai fazer nada por mim. Agora um cara íntegro como ele era, ele não foi lá fazer nada para pedir nada em troca. Ele teve uma atitude como o servo de Deus tem que ter: eu vou avisar, eu vou fazer, porque eu sou servo de Deus, eu não quero nada em troca, eu não faço as coisas querendo algo em troca. Porque tem gente que serve a Deus que quer algo em troca. Nós somos merecedores de nada, nós temos pela misericórdia e pela graça de Deus. Então o que ele fez? Ele ficou quieto na dele. Anotaram nos livros das crônicas, que era um livro que os reis anotavam os feitos lá, tudo que acontecia, acabou, anotou. Só que logo na sequência, quem que foi honrado? Amã, o agagita, foi honrado, foi colocado em lugar de destaque, porque a Bíblia relata que logo na sequência, Amã foi honrado, foi colocado no lugar de destaque, e foi dado um anel para ele, e falou: agora você pode fazer o que você quiser, você é o grande cara aqui, e é você que comanda tudo. O rei deu essa liberdade para Amã, justamente aquele que era inimigo do povo de Deus. Sabe o que diz lá? Vamos ver quem que é Mordecai. Amã. Amã fala que ele era filho, né, Amedata, filho da Agagita, né? Vamos ler lá em Êxodo. Não precisa abrir, eu vou ler para vocês aqui o que fala em Êxodo, porque essa história de Amã e toda essa confusão com os judeus não é de agora, vem de longa data. Os amalequitas, essa história é longa. Vamos ler aqui. Êxodo capítulo 17, versículo 14 ao 17. Então disse o Senhor a Moisés, isso naquela passagem lá em Refidim, onde inclusive precisou segurar os braços de Moisés, enquanto os braços de Moisés estavam erguidos, eles tinham vitória. Estão lembrados dessa passagem? Inclusive eu ministrei na luz da palavra. Pois bem, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Bom, então essa guerra toda, né, essa confusão toda aqui com esse Agagita, com os amalequitas, não era coisa de agora, não era agora, né, com Amã. Esse negócio vinha de longa data. Lá em 1 Samuel capítulo 15, só para vocês terem uma ideia, 1 Samuel capítulo 15, o que acontece? Uma das primeiras tarefas que o Senhor deu para Saul, e Samuel vai lá avisar para ele, é o seguinte: ó, vai lá, mata o rei, né, de Agag, lá vai, mata o rei, elimina tudo, não deixa nada. O que Saul faz? Saul não cumpre aquilo que foi determinado. Ele vai lá e cumpre só uma parte. Ele recolheu só o rei, né, matou o restante, pegou aquilo que ele achava que era mais importante, o gado que era gordinho ele pegou, fez tudo isso. O que acontece? E quando chegou o momento de se justificar, porque Samuel foi falar com ele tentou se justificar, mas o povo, isso, aqui, mas está aqui o rei, não sei o que, foi se justificar com isso. O que aconteceu? Samuel foi lá e falou: traz aqui o camarada. Trouxe lá e Samuel cumpriu aquilo que o Senhor tinha determinado, mas não para Samuel, para Saul fazer. E Samuel vai lá e mata.
Então o que acontece? Essa guerra contra, essa inimizade, esse povo que era o inimigo do povo de Deus, já não era coisa de agora. Você vê que lá em Êxodo já era um povo inimigo, o Senhor já tinha falado que ia ser de geração em geração. Samuel enfrentou esse mesmo problema, pediu para Saul matar o rei, Saul não matou, Samuel foi lá e matou, e agora nós estamos vendo esse mesmo povo tendo dificuldade com o servo de Deus, se levantando contra o servo de Deus. Então, aqui, Amã não era um coitadinho, esse agagita aqui tinha muita história com ele. Então, o que ele foi? Ele foi levantado para fazer o quê? Para ser inimigo de todo o povo judeu. Então, o que ele começa? Ele começa a fazer o quê? Ele era um cara que tinha, primeiro, era como Lúcifer, ele queria ter a glória toda para ele. E quantos Amã nós encontramos no meio do caminho? Vários Amã. Vários Amãs têm passado pelo nosso caminho e tentado nos paralisar. E a primeira coisa que ele faz, o que ele queria, soberbo do jeito que ele era, ele queria que todo mundo se curvasse para ele. Só que Mordecai não se curvou para ele. E aí os serviçais começaram a falar assim, os servos lá do rei falavam assim: pô, Mordecai, por que você não se encurva? O cara agora é o cara, ele que tem o anel, ele que comanda. Só que servo de Deus não se encurva para Satanás. Aí é que está a diferença. Muitas vezes nós temos se encurvado para aquilo que Satanás tem colocado à nossa frente. Você está vendo que aquilo não é de Deus, mas você tem se encurvado. Mordecai fez o quê? Ele não se encurvou. O cara pode fazer o que ele quiser, eu não vou me encurvar para Satanás. Só que isso só fazia o quê? Só acendia a ira de Amã. E quando Amã então soube o quê? Ele falou para Amã: tem um camarada, ele é o único que não se encurva para você. Quem é? É Mordecai. Quem é esse Mordecai? É um judeu. E era tudo que o inimigo queria. Agora eu já sei o caminho. Então eu não vou só eliminar Mordecai, mas eu vou eliminar todo o povo judeu. E aí ele começa os planos contra o povo judeu. E Satanás, ele é assim, querido. Ele vai tentando não só ceifar a gente, ceifar a nossa família inteira. Por que às vezes a gente não consegue prestar atenção? Satanás entra numa casa, num lar, ele não quer só destruir um, ele quer destruir o lar inteiro. Só que às vezes destruir o lar significa mexer com o sacerdote, com o sacerdote no lar, que é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é o filho. Satanás vai tentar de alguma forma tirar uma coluna dali de dentro, para que a casa caia. O que nós precisamos vencer? Precisamos vencer tudo isso. Nós não podemos permitir que Satanás entre dentro da nossa casa e faça essa quizumba toda, e parado assistindo sem posicionamento nenhum. Então Satanás está fazendo, tá bom, mas eu estou fazendo o quê? Eu vou fazer o meu papel de servo de Deus. Então ele começou a fazer o quê? Foi levantar, vou fazer um decreto. Vamos fazer o seguinte: eu vou convencer o rei, vou de alguma forma que eu preciso matar todos os judeus. Aí ele aproveitou, eles começaram a lançar o pur, que era jogo de sorte, jogar lá para saber o que se fazia, para tentar saber do futuro e coisa e tal. E ele se aproveitou dessa situação e chegou para o rei e falou para o rei: olha, é o seguinte, nós temos um jeito de resolver. A situação financeira do reino não é que estava difícil, mas por conta das guerras se gastava muito dinheiro. Então ele convenceu o rei que ele teria 60% a mais no final do ano, desde que o rei desse um decreto que se matasse os judeus e pegasse todos os bens dos judeus. Que os judeus não estavam fazendo aquilo que o povo de Suzã faria, ou fazia, que eles tinham que se encurvar, tinham que fazer tudo. Então ele convenceu com a meia verdade. E tudo que Satanás quer entrar às vezes nas casas da gente é com meias verdade. Conta metade da história para quê? Para nos paralisar, para que a gente não avance, para que a gente não prospere. Satanás quer invalidar essa prosperidade. Só que às vezes você é injustiçado. E aí o que acontece? A injustiça aqui começou. Só que ele convence o rei falou: pera um pouquinho, vamos ter lucro, prometeu um monte de coisa. O rei que não conhecia a Deus, o que ele fez? Tá aqui o meu anel, vai lá, sela, faz o que você quiser. Daqui para frente é você que manda. E aí o que acontece? Uma vez que ele tem o poder, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um decreto para matar todo mundo. E aí ele começa agora, o primeiro plano dele, o que é? Vou matar Mordecai, vou matar os judeus, vou matar todo mundo. E quando ele faz esse decreto, o que acontece? Mordecai fica sabendo. Fala: qual é o posicionamento? Quando você fica sabendo que tudo está conspirando, ou que tudo está indo contra você, qual é o teu posicionamento? Mordecai falou: opa, pera um pouquinho, vou lá falar com Esther. E aí primeiro, ele se rasgou as vestes, colocou vestes de saco, que era algo naquela época que se fazia para mostrar que o camarada realmente estava sentindo, era uma dor,
estava triste com a situação que aconteceu, porque ia acabar com todos os judeus. Só para vocês terem uma ideia, se comparava o Holocausto lá, o Hitler, só para vocês entenderem, era algo que se aproximava disso tudo, igual foi feito naquela época. Então era uma situação onde ia acabar com todo, este vai eliminar todo o povo judeu. E aí o que acontece? Ele vai e faz tudo isso. Aí Mordecai faz o quê? Manda avisar Esther. Esther fica sabendo que ele está lá na frente do palácio, lá, chorando, triste por conta de uma situação, rasgando as vestes. Ela fala, vai lá e vai saber o que aconteceu. E aí manda avisar o eunuco, olha, ele está aqui porque aconteceu isso, isso e isso. E Esther falou assim, mas eu posso fazer o quê? Se eu entrar na presença do rei agora, o que vai acontecer? Eu vou morrer. Faz 30 dias que o rei não chama. E qualquer um que entrar, seja ele homem ou mulher, entrou na presença do rei, se ele não inclinar o cedro de ouro lá para a pessoa, acabou, a pessoa vai morrer. E aí ele lembra ela, ó, pera um pouquinho, Esther, mas saiba de uma coisa, você não foi colocada aí à toa. Será que não é por esse motivo que você está aí? Que você foi colocada aí? Então ele lembra ela, nós não, servo de Deus, não vai nos lugares a passeio. Quando nós vamos para um lugar, ou nós estamos em algum lugar, servo de Deus tem propósito. Isso não é bispo, pastor, é todo mundo. O servo de Deus não vai para os lugares à toa. Quando você está num lugar, tem propósito. Ela não foi colocada no reino a passeio, tinha propósito, ela tinha um papel a ser cumprido. Agora ela podia também muito bem falar assim, olha, pera um pouquinho, Mordecai, você desculpa, eu vou salvar nesse momento a minha pele. Se eu conseguir salvar a sua, muito que bem. Caso contrário, onde eu estou? Eu estou no reino aqui, meu. Olha o conforto que eu tenho agora. Eu era até então uma moça aí, né, que vinha, né, órfã, não sei se estava vivendo o melhor da terra, mas qual era a dificuldade que ela estava passando? Viver igual ela estava vivendo no reino, eu garanto para você que ela não estava vivendo. Então ela podia falar que eu não vou fazer nada, eu vou simplesmente esperar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Depois Mordecai, eu ponho você aqui para dentro. Mas não, o que ela faz? Ele fala para ela, você foi colocada aí, não foi à toa, você tem um papel a ser cumprido. E nós precisamos cumprir o nosso chamado, aquilo a qual o Senhor nos chamou para fazer. Dá para fugir? Tenta fugir para você ver. Você vai dar a volta na montanha, você vai dar a volta na montanha, e o Senhor vai te colocar onde Ele quer que você esteja. A questão vai se cumprir? Vai, a questão é só o tempo. Talvez você vai ficar dando volta na montanha. Se você achar que vale a pena, então dê volta na montanha. Vai ficar 40 anos no deserto. Então presta atenção, o que ela fez? Ela falou, então faz o seguinte, vai lá, leva a veste para ele, troca a roupa de Mordecai e avisa para ele o seguinte, eu vou entrar em jejum, eu e as minhas servas, e peço para que todo o povo de Suzã, todo o povo judeu de Suzã, se coloque em jejum pela minha vida. Por quê? Porque ela ia entrar na presença do rei. Se perecer, pereci. Mas o meu papel eu vou cumprir. Ela se posicionou. Ela não olhou para o tamanho da dificuldade, não olhou para nada disso. Tanto que ela fala, se perecer, pereci. Então nós condicionamos muitas vezes a servir a Deus, a cumprir o nosso chamado. Nós não temos que condicionar, nós temos que fazer aquilo que fomos chamados para fazer. E ela conhecia tanto ao Senhor que ela falou que vamos fazer jejum. Chama o povo, fala para o povo fazer jejum aí, que eu vou fazer daqui. Ninguém vai comer, ninguém vai beber. Nós estamos nesses 3 dias de que forma? Nós estamos nos santificando, nós estamos em jejum. Não estamos? Nós estamos nos santificando. Se perecer, pereci. Nós vamos perecer? Jamais. Esther pereceu ou não pereceu? Mas ela foi lá e falou, vamos fazer um jejum, vamos nos posicionar. Como é que servo de Deus ganha guerra? Com jejum e oração. Tem servo de Deus que quer ganhar guerra, mas quer ganhar de que forma? Não quer fazer nada. Vai para a igreja no domingo, assiste o culto, bate o cartão, né? Bate o cartão, cumpri meu papel. O dia da semana está na casa do Senhor, acabou, vai para casa, pronto. Não quer participar do jejum, não quer participar de oração, não quer participar de nada. De tudo reclama. Você faz o relógio de oração, reclama. Você faz o propósito do salmo, reclama. Você faz o propósito da família, reclama. Querido, o propósito da família está orando pela tua família, não é pela minha, pela tua. Você está clamando pela tua família. O camarada não quer fazer, não quer jejuar, reclama do jejum. Se é de doce, reclama. Se é de café, reclama. De tudo que faz jejum, reclama. Então é melhor que não faça. O jejum dela custou, o jejum deles não custou, saiu barato perto daqueles que eles viveram. Só que servo de Deus tem que se
posicionar de que forma? Com jejum e oração. É assim que nós vamos vencer a guerra. A guerra, primeiro nós ganhamos o mundo espiritual, depois o material. Como é que Josué venceu lá Jericó? Não deu volta, não foi consagrando, foi ganhando a guerra espiritualmente primeiro. Depois que as muralhas caíram, e tanto, se você for ver os historiadores lá, como é que ela caiu para fora, os muros certos, ela caiu para dentro, o muro. Parece Davi com Golias, né? O muro certo, eles estão invadindo, caiu para dentro do muro, mas não, caiu para fora. Então presta atenção, primeiro é no mundo espiritual, é assim que nós vamos mudar, é assim que nós vamos mudar uma sentença. Então se você veio hoje, ou se você passou esse mês inteiro clamando pela tua família, por uma área da tua vida, a mudança de sentença vai acontecer dessa forma. Por que nós estamos em 52 dias nesse propósito? Porque nós queremos mudança de sentença sobre a nossa vida. Nós começamos lá em Neemias, reconstruindo os muros, e agora é mudança de sentença. A sentença que existia sobre a nossa casa, sobre a nossa família, precisa ser transformada, precisa ser mudada. Amém? Então o que acontece aqui? Ele começa a preparar o quê? Vamos entrar em jejum, vamos nos posicionar, só que o inimigo também está vendo a movimentação que você está fazendo. Quando o inimigo vê que você está de joelho, que você está orando, que você está clamando, o inimigo está fazendo o quê? Ele vai se posicionar também. Não vai ver você se preparando para uma guerra e ele fica parado. Só que a diferença está que o inimigo levanta para cair, a gente não. Nós levantamos para vencer, mas isso nós precisamos entender que nós somos levantados, fomos chamados, escolhidos para vencer. E aí o que Amã vai fazer? Um pouquinho, essa guerra não vou entregar assim não. Ele, até porque não sabia qual era o posicionamento espiritual que estava fazendo, mas Satanás sabia. E aí o que ele faz agora? Eu vou preparar uma forca. Vou preparar uma forca para Amã, para Mordecai. Amã falou, vou preparar uma forca para Mordecai, mato ele e está tudo resolvido. Só que acontece, olha o que acontece. Esther falou, vou entrar na presença do rei, e ela entra na presença do rei. Quando ela entra na presença do rei, o rei vira o cetro para ela. E o Senhor hoje está virando o cetro para você, está liberando para você a sua petição. O que o rei falou para ela? O que você quiser, ter metade do meu reino é teu. Tem noção do que o Senhor falar para você? Pede, filho, o que você quer. No último domingo do mês, e o Senhor perguntar para você, fala, filho, o que você quer? Está aqui, estou virando o cetro para você. O que você esperou o ano inteiro que você pediu para o Senhor que Ele não tinha feito? O Senhor está falando hoje, pode pedir. Virando o céu para você, fala para você pedir. Clama ao Senhor agora, fala no seu interior o que você tem buscado, que você passou esse ano inteiro buscando, aquilo que você ainda não teve. Fala para o Senhor hoje, porque o Senhor vai dar sinal do favor dEle. Esther teve sinal do favor de Deus. O rei falou para ela, pode pedir. Ela falou, eu quero fazer primeiro um banquete. Vamos participar do grande banquete do Senhor. Fala para ela, eu quero um banquete. E chama Amã, chama o inimigo aí também. Só que ela não falou nada. Estrategista. Essa mulher é uma mulher tão de Deus que é estrategista. Não se precipitou. Servo de Deus não se precipita. Quer vencer, sabe? A pessoa fala de lá, quer responder da mesma altura. Você não pode se comparar com o inimigo, querido. Espera o momento certo, deixa Deus fazer. Esther fez o quê? Calma. Só chama Amã, fala para ele vir participar do banquete. O camarada era tão soberbo que quando ele soube, ele ficou todo envaidecido. Falou, agora o negócio está a meu favor. O que ele faz? Ele chega em casa e começa a contar para a mulher dele. Chama os amigos lá e fala assim, olha, fui chamado para participar do banquete do rei. Agora que eu já era chefe, agora você imagina, a própria Esther, a própria rainha mandou me chamar. O cara está achando que vai chegar lá e vai fazer. Só que ele falou, só que só tem uma coisa que está tirando a minha paz. Acabei de passar pelo reino lá, aquele Mordecai continua lá e ele não se inclina para mim. Aí a mulher dele, né, que devia ser igual a mulher de Jó e algumas outras aí, falou para ele, só faz o seguinte, prepara uma forca e mata esse camarada. Você não tem o poder aí, você não é o grande bambambam agora, prepara uma forca e mata ele. Manda preparar a forca, amanhã você vai lá e mata ele. E o camarada ficou feliz, falou, pronto, resolvi o meu problema, vou matar Mordecai, e depois o decreto eu mato todos os judeus. Ele estava achando que estava ganhando ele, que estava tudo tranquilo. Deixa ele preparar. O que acontece? Amã prepara a forca para matar Mordecai, se prepara para fazer tudo isso, e Esther vai para o grande banquete. Só que, antes disso tudo, o que aconteceu? O rei, numa bela noite, não tem sono, e faz o quê? Vai lá ler os livros das crônicas.
Olha daqui os livros para ler. Quando ele começa a ler o livro das coisas, o que ele vê? Ele vê que Mordecai salvou a vida dele. E aí ele chega e chama os camaradas e fala assim: o seguinte, o que fizeram para esse Mordecai aqui que me salvou? Que foi ele que relatou e queriam me matar. O que fizeram para ele? Fizeram alguma coisa? Deram algum presente? Alguma coisa? Não fizeram nada. Como não fizeram nada? O cara poupou minha vida e não fizeram nada? Faz o seguinte, chama a Amã aqui. Chamou a Amã e falou: Amã, o que você faz com o cara que você quer honrar? O que se deve fazer com o cara que você quer honrar? A Amã falou: o quê? Eu sou o cara, fui chamado para participar do banquete. Ô rei, é o seguinte, pega a sua roupa aí, a roupa, né, a sua melhor roupa, a roupa festiva aí, o cavalo do rei, e começa a andar lá no meio do povo lá de Suzana, no palácio, fora do palácio, começa a decretar: esse aqui, aqui o rei quer honrar. A Amã falou, ele falou porque ele achava que a honra era para ele, um cara soberbo, que tinha, né, a maldade, a malignidade sobre a vida dele, que ele queria, como Lúcifer, queria ocupar o lugar de Deus. Então ele falou tudo aquilo que ele queria ser destacado no meio do povo. Pois o rei falou: então tá bom, faz o seguinte, chama lá Mordecai e faz isso com Mordecai. Você já imaginou a cara desse camarada tendo que honrar aquele que ele queria matar? Então, ainda que Satanás tenha preparado tudo para te consumir, o Senhor está falando: não só não vai consumir, como você vai ser colocado em destaque, você vai ser honrado. Muitas vezes o inimigo está preparando toda essa cilada, mas Deus não vai permitir. Por quê? Porque você tem se posicionado, você tem estado no lugar onde o Senhor tem mandado você estar. Essa é a diferença. E aí o que acontece? Mordecai agora é obrigado a pegar. A mãe é obrigada a pegar Mordecai e ficar desfilando com ele. Você já imaginou? Isso aqui o rei quer honrar. E aí Mordecai foi colocado, um camarada que estava ali sem ninguém saber quem ele era, tinha honrado o rei, falando que o rei ia morrer, salvou a vida do rei, não foi reconhecido e falou: meu, a vida aqui ninguém nunca vai lembrar de mim aqui. Pelo contrário, foi trocado as vestes dele e ele foi colocado no lugar de destaque. Então o Senhor hoje está trocando as suas vestes, colocando roupas festivas e colocando no lugar de destaque, mostrando para você que você é aquele a quem o Senhor quer honrar, em nome de Jesus. Deixa eu tomar um gole de água. Glória a Deus. Mordecai foi honrado. Talvez ele tivesse pensado no primeiro momento: nunca vão se lembrar de mim. Muitas vezes a gente acha que aquilo que a gente fez lá atrás, mesmo que você tenha feito sem pensar em ser restituído ou retribuído ou ser lembrado, você acha que Deus esqueceu. Deus não esqueceu não, porque Deus não esqueceu de Mordecai. A gente às vezes acha que nós somos esquecidos, que Deus não se lembra, que Deus não ouve a nossa oração. Deus ouve toda a oração, nenhuma vírgula sequer o Senhor deixa passar. E agora o que acontece? A rainha então prepara o grande banquete. Chegou o grande dia do banquete. E aí o que acontece? A Amã vai para esse banquete. E novamente o rei pergunta para ela: e aí? O que eu posso fazer por você? Pode pedir até metade do meu reino que eu vou te dar. Fala com ela, fala: olha, só tem um problema, rei. Eu tenho um problema. E ela começa a chorar, fala: o meu povo, né, tem um cara mau que preparou um decreto para matar todo o meu povo. Eu sou judia. E aí ela se revela: eu sou judia, meu nome é Radassa. E o que acontece? Existe um decreto que foi colocado para matar não só a mim, mas toda a minha parentela, e Mordecai meu tio também, aquele que você acabou de honrar, que te salvou. E aí o rei pergunta para ele: quem é esse maligno que fez tudo isso? Ela fala: pois é, Amã. O rei fica enfurecido, porque não esperava nada disso. Olha a situação que ele estava. O cara, ele tinha colocado o camarada no lugar de destaque. A rainha Esther, esposa dele, o que ele faz? Ele sai, fala: meu Deus, o que eu vou fazer? Ele falou: meu Deus, porque não seria Deus, né? Mas saiu e deve ter pensado: o que eu vou fazer? Quando ele volta, ele se depara com quem? Com Amã. Caiu lá na poltrona onde estava lá, né? Poltrona onde estava Esther. O que ele imaginou? Que o camarada estava pedindo para Esther poupar a vida dele. E aí ele fica sabendo, fala: então faz o seguinte, colocaram o capuz na cabeça dele. Aí ele fala assim, fica sabendo: ó, o Amã preparou uma forca que está lá fora, no pátio da casa dele, lá para matar Mordecai. Falou: então tá bom, faz o seguinte, pega ele e coloca nessa mesma forca. Então o inimigo, aquele que intentava, que queria matar o povo, agora está sendo enforcado na própria forca que colocou para Mordecai. Então a forca que o inimigo
preparou para você, Ele mesmo vai morrer nela em nome de Jesus, porque não vai passar despercebido. Não pense você que Deus não está vendo, não pense você que Deus esqueceu de você, pelo contrário. Só que a justiça de Deus, ela chega no tempo certo, não é no seu tempo. Às vezes a gente está querendo que as coisas aconteçam hoje, que aconteça amanhã. Vai acontecer no tempo de Deus. O tempo de Deus chegou na vida de Mordecai, tanto que ele foi honrado, e a Amã, que tinha preparado a forca, agora estava sendo enforcado naquela própria forca que ele preparou. Então começava agora um novo tempo na vida do povo de Deus, e vai começar um novo tempo na sua vida. Tanto que a palavra diz o quê? Que acabou a guerra, que acabou tudo aquilo, o povo pôde lutar. Foi feito um novo decreto, o povo pôde lutar. Eles mataram mais de 500 só ali em Suzã. E o rei falou para ela: você quer mais ainda? Ela falou: eu quero. Sabe o que eu quero que você faça? Eu quero que você dê um decreto, e outra, que amanhã empendure todos os corpos dos filhos de Amã. Matou toda a família de Amã e estava com os corpos de pendurado. E acabou, e todo o Pur foi transformado em Purim. Os dias de tristezas acabaram. Agora houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Eles comemoraram. Eles comemoraram e enviaram porções. Tem noção do que é isso? A Bíblia relata que acabou. A confusão com os inimigos acabou. Eles tiveram autoridade para resistir, e mais, para matar. Eles nem quiseram os despojos, só para vocês terem ideia. Mas foi dia de comemoração. Todo o Pur foi transformado em Purim. Agora eles estão num dia de banquetes, dias de festa. E o Senhor está falando para você hoje que vai começar um tempo novo, um dia de banquete, um dia de festa, e mais, você vai poder enviar porções em nome de Jesus. O Senhor vai abençoar você de tal forma. Você não foi colocada nesse lugar que o Senhor colocou você à toa. Tem propósito, e Deus vai cumprir o propósito dele na tua vida. Deus vai cumprir. Você vai ver o favor de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. Houve festa, e mais, aquele dia foi comemorado de ano em ano, de geração em geração. Não acabou. Aquilo que Deus está fazendo na tua vida não vai acabar agora. Pelo contrário, você vai comemorar de ano em ano. Todo Pur transformado em Purim. Houve alegria, felicidade, regozijo e honra. E eu profetizo sobre a vida de vocês em nome de Jesus. Voltai à fortaleza, ó presos da esperança, que também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. O Senhor vai fazer na sua vida. Eu profetizo a restituição dobrada de tudo em nome de Jesus. Todo Pur sendo transformado em Purim em nome de Jesus. Receba essa palavra hoje. Que o Senhor entre na tua casa, na tua família, e transforme tudo aquilo que parecia que ia trazer dor, que parecia que era o fim, porque naquele momento parecia o quê? Fim do povo judeu. E o Senhor fez do fim o começo. E o Senhor é especialista em fazer do fim o começo. Então, se você está achando que você está vivendo na sua vida o fim, saiba que o Senhor vai fazer do fim o começo em nome de Jesus. Eu profetizo que ainda esse ano, nesses últimos 3 dias, você vai ver o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, da glória de Deus sobre a sua vida, sua casa e a sua família. Você vai declarar, você vai banquetear, e você vai enviar porções em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Poxa, hoje eu fui rápido demais. Glória a Deus, hein? Fala 2 horas ministrando, hoje fiz 1 hora. Glória a Deus. Bom, quero convidar vocês, em nome de Jesus, aqueles que não entregaram a vida para o Senhor ainda, né, que vêm entregar a sua vida para o Senhor hoje. Faça oração comigo. Nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor hoje. Vamos religar você com Cristo, para que você possa participar, né, da grande festa do Senhor, desse grande festa do Purim. Eu convido você hoje a entregar a sua vida ao Senhor. Quero que você faça oração comigo em nome de Jesus. Amém? Ora comigo assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir perdão hoje por tudo aquilo que eu fiz que não te agradou, por ofertas que eu entreguei a outros deuses, por quantas vezes eu disse não ao meu chamado. Eu quero te pedir hoje
Escreve o meu nome no livro da vida. Me confessa diante do Pai, como eu te confesso diante dos homens, como meu único e suficiente Salvador. Aleluia. Amém? Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por esse dia extraordinário, pela vida dos teus servos. Quero te pedir hoje, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor, em nome de Jesus. Confessa eles diante do Pai, como eles te confessaram diante dos homens, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo o passado, Pai, tudo aquilo que fizeram que não te agradou, caia por terra agora. Que eles sejam limpos, purificados, Pai, restaurados, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir também, Senhor, a cada um que participou deste culto hoje, Senhor, seja tocado, liberto, restaurado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que todo o curso seja transformado em purim, que haja felicidade, alegria, regozijo e honra sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Tira tudo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Visita as famílias, restaura as famílias poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos ter comunhão nesse último dia do ano, Pai. Que seja o início de um novo tempo, de um 2020 sobrenatural de Deus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, que haja restituição dos casamentos, Senhor. Que haja, Pai, portas extraordinárias de emprego para aqueles que estão desempregados, contratos liberados, Pai, em nome de Jesus. Abre as janelas do céu para o teu povo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, cura, liberta, restaure e aviva o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E tudo que o Senhor fizer, Deus, na minha vida, na vida dos teus servos, a honra, a glória e o louvor é teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Não se esqueça, amanhã tem programa, né? O ano não acabou. Tem programa amanhã, às 8h30 da manhã. Terça-feira, nós temos o propósito dos mergulhos de Naamã. Então não se esqueça que vai ser logo depois, logo na sequência do programa. Então acabou o programa, já tem os mergulhos de Naamã. E depois nós vamos estar no monte, quem for, né, estar conosco no monte. A bispa vai estar passando o horário certinho na segunda e na terça-feira, amém? Então convido todos vocês a estar conosco. Não se esqueça, né, que o mês não acabou. E dia 31 nós vamos estar fazendo a virada aqui de joelhos. Então convido todos vocês a estar conosco de joelhos aqui para a grande virada, amém? Glória a Deus, fica na paz do Senhor, um grande beijo e tchau, tchau.